Quando que você pensou em fazer psicologia? Como que foi essa escolha pela graduação em psicologia? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu sabia muito cedo que eu queria entender como que as pessoas são o que são, como que elas fazem, como que elas aprendem. E eu me lembro, eu pequena, brincando sozinha em casa, eu não tinha crianças com quem brincar, exceto na escola. Então eu brincava de dar aula e eu gostava muito. E quando eu me tornei adolescente, eu começava a me interessar por matérias, por assuntos que falassem de comportamento humano, de emoções, de desenvolvimento. Olha o absurdo. Eu, com uns 12, 13 anos, eu tinha uma mesadinha que eu era a alegria do jornaleiro. Porque com 12, 13 anos eu comprava a revista Cláudia e eu aprendia sobre o feminismo da época. Mas é um absurdo isso, com 12 anos. Eu comprava Pais e Filhos para entender sobre desenvolvimento. Quer dizer, eu gostava disso. E, obviamente, com uma família com alguns aspectos disfuncionais, claro, porque a grande parte dos psicólogos também vai nessa onda. Então eu via as doideiras do povo ao meu redor e eu falava, quero entender isso. Mas eu não imaginava que eu fosse fazer o que eu faço ao longo dos anos, eu não entendia de abordagens. A primeira vez que eu ouvi falar de Skinner foi no terceiro colegial, que eu fiz humanidades no terceiro ano. Primeiro e segundo era comum. No terceiro ano a gente podia escolher escola pública em São Paulo e foi muito interessante porque o meu professor é um professor de inglês, mas ele era extraordinário e ele contou pra gente que existia um cara chamado Skinner que tinha escrito Walden Two. Mas por que Walden Two? Porque tinha o Walden do Thoreau. E aí ele conta as duas coisas pra gente e falava que ele tinha fundado um movimento, Skinner no caso, tinha fundado um movimento filosófico chamado behaviorismo, que era muito importante. Aquele nome ficou. Eu tinha psicologia no colegial, gostei, mas estudava Samuel Fromm de desenvolvimento, tal. Fazia lá um estágio de observação, que foi muito interessante, fazer aquela vivência de observação. E aí eu entendi que eu queria isso.